Para quem está chegando agora, vamos entender então o que é o Clube de Leitura Normal, como funciona. Vou tentar tirar todas as dúvidas por aqui, mas já adianto que eu tenho que fazer um resumo de um resumo, porque é um projeto grandioso e que só entende quem está ali fazendo parte no cotidiano, quem vivencia essa experiência de estar num clube de leitura transformador. Porque desde o início essa foi a nossa ideia. Um clube de leitura fora da norma, anormal, né? Que seja transformador, que não alimente vaidades intelectuais, e com esse intuito a gente já está, né, na nossa trajetória há 4 anos. Esse é o 4º ano do Clube de Leitura Normal, com 100% de feedbacks positivos. O que a gente faz, né, a cada mês? Mês a mês a gente vai lendo um livro juntos. Normalmente as inscrições são em fevereiro, esse ano 5 de fevereiro. Então a gente começa a leitura da primeira obra em março e lemos de março até dezembro, né, a cada mês um título novo, que é escolhido por uma curadoria minuciosa. É um processo gigantesco para escolher essa curadoria, que nos dá, no final das contas, uma obra por mês para a gente ler. Então, a cada mês a gente tem uma obra e temos várias aulas sobre cada livro que a gente vai ler ao mês. Então, na primeira quarta-feira do mês, a gente disponibiliza na nossa plataforma, que os leitores têm acesso, aulas gravadas, inicialmente. Já chego na aula ao vivo. Então, nessas aulas gravadas, são 5 aulas gravadas para cada obra. Então, é uma aula só sobre o autor, mas não é uma aulinha, é uma aula sobre o autor, uma aula que a gente chama de contexto, em que a gente vai contextualizar a obra, seja, às vezes é uma contextualização histórica, às vezes filosófica, cultural, enfim, a gente vai entender, porque às vezes a pessoa pega uma obra que é uma joia rara, mas ela não entende o que está por trás daquilo ali, ela não entende ela está lendo uma obra que remete, sei lá, ao contexto do século XIX, mas ela não está nem entendendo o que está acontecendo. Então a gente dá todo o material possível para essa pessoa entender por que aquele livro fala daquela maneira, por que aquele autor fez aquelas referências. Essa aula de contexto, temos ainda uma aula de enredo para refrescar a memória, quem leu a obra, para facilitar a vida daquelas pessoas que naquele mês não conseguiram ler a obra do mês, mas elas sabem como é rico participar das discussões, das aulas. Então a gente resume a obra. Muitos clubes de leitura, eles fazem apenas um resumo da obra. A gente se reúne para, o livro fala isso. Não, então essa aula é uma das nossas aulas, a aula de enredo. Temos ainda uma aula de reflexões que são riquíssimas, em que a gente vai pegar um repertório, né, da psicologia, da sociologia, da filosofia, enfim, muito amplo para discutir aquela obra, para refletir aquela obra, para trazer elementos intertextuais, o que estava ali sabe, escondidinho, o que estava no subtexto. Então a gente tem essa aula de reflexões e temos ainda uma aula de dicas, que é uma aula muito maravilhosa, em que a gente traz pinturas, obra de arte, nós trazemos outras artes que não a literatura para dialogar com a nossa obra. Trazemos esculturas, fotografias, links úteis, podcasts, músicas, enfim, é uma aula muito querida pelos nossos alunos e que eu nunca vi em lugar nenhum, né? Nenhum clube de leitura conseguir fazer uma aula como essa, é maravilhosa. E então isso é na primeira quarta-feira do mês. Então nossos alunos normalmente assistem essas aulas e tem o mês inteiro para ler a obra, para discutir entre os colegas a obra. E na última quarta-feira do mês a gente tem um encontro ao vivo, que é a nossa aula Tira Dúvidas. E nós temos o compromisso ético de responder todas as dúvidas relacionadas à obra do mês, enviadas até o prazo que a gente combina, que é 48 horas antes, e aí todas as dúvidas são respondidas, mas normalmente é uma aula tão bacana, porque não vem só dúvida, vem o compartilhamento das pessoas sobre o que elas acharam daquela obra, sobre como aquela obra impactou essa pessoa, a que remeteu. Muitas pessoas trazem memórias de infância, trazem suas questões, então é muito comovente até a nossa aula Tira Dúvidas, né? Paralelo a isso, a gente tem também, a gente conta com um amplo material de apoio, desde cronograma, planners para as pessoas se organizarem, mas também fornecemos o resumo das aulas. Para vocês terem noção, o material que a gente fornece de resumo das aulas, de dicas e tudo mais, nos últimos anos dá em torno de 500 páginas por ano ao nosso leitor. Então é um material muito rico, as pessoas gostam bastante, e acabei esquecendo de dizer, quando a gente falou da aula Tira Dúvidas, é tanta coisa, como eu falei, um resumo do resumo aqui, que também a cada aula Tira Dúvidas a gente faz um sorteio, a gente presenteia um aluno que esteja presente na aula. Já sorteamos livros, cursos, porque apoiamos o trabalho de outros professores, já sorteamos Kindles, participação no Clube de Leitura Normal, enfim, é uma riqueza, é um momento maravilhoso de muita troca de experiências, os comentários são maravilhosos e contamos também, obviamente, com uma comunidade de leitores
que tem um grupo de WhatsApp exclusivo para os nossos leitores e já vimos grandes amizades surgirem desse espaço. E tenho muito orgulho de saber que o Clube de Leitura Normal é uma ferramenta para unir as pessoas, né? Já tivemos encontros interestaduais, pessoas que viajaram para fora do país e ficaram ali junto com leitores anormais. É uma comunidade maravilhosa mesmo, né? De gente do Brasil todo, que vão fazendo seus encontros presenciais de algo que surgiu do virtual. É lindíssimo de ver. E claro, contamos também com a equipe de suporte para auxiliar o nosso leitor, qualquer dúvida, qualquer questão, que entre em contato. Enfim, é realmente uma experiência maravilhosa. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, ainda estou por aqui. E também não esqueçam de escrever para contato@mariacamilamoura.com.br.